Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre todos. Aqueles que são da minha geração, um pouco mais idosos, vão lembrar daquele tempo em que o leite era entregue nas casas pelo leiteiro em garrafas de vidro. Essas garrafas, esse leite era usado, as garrafas eram limpas e elas ficavam na porta da casa para que, quando o leiteiro entregasse as novas garrafas, levava as vazias para reutilizá-las e assim por diante. Hoje tudo mudou. Hoje a gente vai no supermercado, compra um litro de leite, descarta tantas embalagens. Claro que começa a se criar a consciência de reutilização. Mas, quer queira, quer não, ainda vivemos no tempo dos descartáveis, que mudou a vida e mudou os hábitos de convivência do nosso tempo. E isso nos leva, muitas vezes, a ver que também pessoas são descartadas. Assim como se descarta objetos, utensílios, muitas vezes se descarta pessoas, não se valoriza. E então nós começamos a nos perguntar, afinal, qual é o real valor de uma pessoa? Que valor o contexto onde nós vivemos dá para as pessoas? Ou então, que valor Deus dá para as pessoas? Pois estas parábolas que nós acabamos de ouvir, da ovelha perdida e da moeda perdida, elas que são parábolas lindas de Jesus e muito simples e fáceis de entender, elas nos mostram exatamente o valor que Deus dá para uma pessoa. O valor que Deus dá para você e para mim. Uma ovelha se desgarra de um rebanho. O pastor deixa 99 e busca aquela que se perdeu, até encontrá-la. Uma mulher perde uma dracma, que era uma moeda de valor, muitas vezes utilizada também para o pagamento de dotes naqueles antigos casamentos. Perde uma, e ela varre a casa, insistentemente busca, até encontrá-la. E então vem a alegria, vem o júbilo, vem o regozijo, vem o compartilhamento com amigos e vizinhos. Aquilo que estava perdido, eu encontrei. Pois as duas parábolas retratam exatamente o valor que Deus dá ao ser humano. E eu falo ainda diferente, o valor que Deus dá a uma pessoa. O valor que Deus dá para você. Com base nestas parábolas e também nas leituras do dia, algumas reflexões para o encaminhamento das nossas atitudes cristãs no mundo onde Deus nos colocou. Primeiramente, gostaria de responder a pergunta: por que Jesus contou a parábola? E é interessante, em quase todas as parábolas de Jesus, há sempre um motivo, alguma situação vivida que o leva a contar a parábola. No caso da ovelha e da dracma perdida, a resposta está bem no início, conforme vimos a leitura de Lucas. Aproximavam-se de Jesus, publicanos e pecadores, para o ouvir. Fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus conta a parábola. Vejam que a motivação para Jesus contar a parábola está exatamente na atitude dos fariseus e dos escribas, que se julgavam mais justos do que aqueles cobradores de impostos e pecadores classificados por ele que estavam ouvindo a Jesus. Ali está a razão da parábola.
Alguns se consideravam mais justos, mais perfeitos, mais completos diante de Deus do que os outros, e então desprezavam os outros. E para chamar a atenção a isso, para essa atitude, que também se mostra na vivência entre o povo de Deus, entre as pessoas, Jesus conta a parábola. E ele valoriza uma pessoa. Ele dá valor a um que se perdeu. Mas o Senhor Jesus, ele também contou essa parábola para mostrar que ele não é um aproveitador das ovelhas, mas ele é pastor de ovelhas. Por isso, ao falar daquele homem, daquele dono de 100 ovelhas, que perdeu uma e que deixou 99 lá no deserto e foi buscar uma, mostra a atitude e o interesse de Deus pelo ser humano. Aquele dono das ovelhas poderia ter dito: tá, perdi uma, mas tenho 99, que falta fará uma? Os pastores de ovelhas dos tempos bíblicos se destacam por essa busca. Os mercenários, eles pouco se importam se uma foge ou é devorada por um predador. O pastor cuida de todas e ele busca aquela uma que se perdeu. Esta é a atitude de Deus. O amor dos pastores do rebanho não lhes permitia dizer: ah, tem mais 99. O amor os levava ao encontro daquela uma que se perdeu. Deus é assim. E é assim que Ele olha para você e para mim. Jesus contou essa parábola também para falar da alegria que existe no céu diante do arrependimento do ser humano, que deixa de confiar nas suas obras e se agarra na graça, no amor e no perdão de Jesus. É bem curiosa aquela palavra que o Senhor Jesus disse: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Como entender isso? Será que tem os 99 justos que não necessitam de arrependimento? Como é essa situação? Quem são estes? Pois, irmãs e irmãos, estes são como os fariseus e os escribas do nosso texto, que se julgavam mais justos, que achavam que eram mais justos, e que por serem cumpridores da lei e de regras, se consideravam mais próximos de Deus, mais seguros, sem necessidade de viver uma vida de arrependimento. Por isso é que o Senhor Jesus fala desta alegria no céu, quando algum deles se arrepende e confia na graça e na misericórdia de Deus. Os escribas e fariseus, repito, que murmuravam contra Jesus, faziam parte destes que achavam que não precisavam se humilhar e se arrepender, porque afinal eles cumpriam as regras, os rituais e as cerimônias. Tem mais um detalhezinho nesse texto que é intrigante. Quando ele fala das 99 que não necessitam de arrependimento, lá diz que eles ficaram no deserto. Podem depois conferir o texto bíblico. Mas quando ele fala daquela uma ovelha que foi buscada pelo Senhor Jesus, aquela perdida que foi buscada, o texto afirma que ele a tomou nos braços, o bom pastor a tomou nos braços e a levou para casa, não lá para o deserto, mas para casa.
aqueles que se auto-justificam. E essa é uma palavra de convite à fé, ao arrependimento e à fé. Esta palavra nos leva aos braços de Jesus. E ela nos lembra que aqueles que se julgam justos, bons, porque eu não faço isso e não faço aquilo, estes na verdade ficam no deserto. Mas os perdidos que Jesus busca pela sua palavra e pelos sacramentos, e que se arrependem, estes são levados para a casa. Interessante. Mas voltemos ao valor da ovelha. Eu comecei falando do valor. Que valor tem uma ovelha para um verdadeiro pastor de ovelhas? Que valor tem uma pessoa para o nosso Deus e o nosso Salvador? Quanto tu vales nesse mundo e quanto tu vales para o teu Deus. E para entenderes isso e encontrares a resposta, precisas olhar para a cruz de Jesus. Para Jesus que deu a sua vida por ti, que assumiu os teus pecados e as tuas culpas. Para esse Jesus que te comprou. O apóstolo Paulo usa essa expressão. Lá em 1 Coríntios 6:20 e também no capítulo 7:23, está claramente colocado: vocês foram comprados por preço, por alto preço. Jesus pagou um preço por ti. Não foi dinheiro, foi o seu sangue derramado na cruz. E quando você entende isso, ou quando tu entendes isso, então entenderás também o valor que Deus dá para ti. O quanto você é valioso para Ele. E por isso Ele te busca continuamente. Sabem, isso muda o nosso conceito em relação a nós e em relação às outras pessoas. Nós somos pessoas que Deus comprou com um alto preço. Esse é o valor que Ele nos deu. Mas o nosso semelhante também é alguém por quem Jesus pagou um alto preço. E por isso a minha atitude em relação ao meu próximo jamais será uma atitude de julgamento, de juízo, mas uma atitude de amor para com o nosso próximo. Quando o apóstolo escreveu, vocês foram comprados por preço, ele continua dizendo agora: glorifiquem a Deus no vosso corpo, através da vossa vida. E glorificar a Deus é amar a Deus e amar ao nosso próximo, assim como Ele nos amou. Mas falta responder aquela última pergunta. Afinal, onde é que estão as ovelhas perdidas? Ou quem são as ovelhas perdidas? Sabe, no meu instinto de fariseu, eu logo começo a apontar para lá, para lá, para lá, penso nesse, penso naquele, e faço uma lista das ovelhas perdidas. É muito fácil eu olhar para fora e fazer uma lista das ovelhas perdidas. Pois a palavra de Deus nos frustra, conforme nós vimos na leitura do Salmo. Eu sou a ovelha perdida. Nós somos as ovelhas perdidas que Jesus veio procurar. Nós, como disse o salmista, andamos errantes como ovelhas perdidas. Nós precisamos suplicar: Senhor, procura o teu servo. Não desiste de me procurar. Sabem, isso é contínuo na minha vida. E o bom pastor me procura na sua palavra. Ele me fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É assim que Ele me busca, é assim que Ele me chama, é assim que Ele me chama ao arrependimento e à fé.
É assim que Ele tira de mim essa autojustificação, para que eu me apegue a Jesus de todo o meu coração, que eu deposite toda a minha esperança e segurança em Jesus. Agora é claro, reunidos no rebanho de Jesus, sem dúvida, precisamos olhar para fora, porque há muitos que estão perdidos. Eu vou pedir para colocar a imagem seguinte, né? Esta imagem, ela fala de que eu tenho uma família maior que a minha família de sangue, que é a minha família ampliada. Pessoas com as quais eu me relaciono, e elas existem na igreja, elas existem no meu trabalho, na minha escola, as pessoas com as quais eu jogo futebol ou tomo um chá, esta é a minha família ampliada. E dá mais um clique. O que eu posso fazer em relação a esta minha família ampliada? Eu que fui buscado por Jesus, eu agora olho para as pessoas ao meu redor. E eu posso identificar, ao me relacionar com as pessoas, se elas são cristãs ou se não são cristãs. Se elas conhecem o bom pastor Jesus ou se elas não o conhecem. Então eu preciso identificar pessoas. Mas posso tomar uma segunda atitude, mais um clique. Eu posso agora orar por essas pessoas. É uma atitude simples. Orar por elas no meu dia a dia. Nas minhas orações, incluir aquela pessoa que eu identifiquei lá, que comigo vai na academia, mas que não conhece Jesus e não confia nele. Vou orar por ele. E aí tem uma terceira atitude. Demonstrar amor. Não juízo, mas demonstrar amor. Mostrar que estou interessado nessa pessoa. E aproveitar a oportunidade e testemunhar do amor de Jesus. É uma atitude prática que eu posso tomar em relação às pessoas ao meu redor, lembrando que por elas Jesus pagou um preço. Elas são importantes para Deus. E por isso nós somos agora os olhos de Jesus para ver essas pessoas. Nós somos os ouvidos de Jesus para ouvir o que elas têm a dizer. Somos as mãos, a boca, os pés de Jesus para acolher estas pessoas, assim como ele acolhia os cobradores de impostos e os ditos pecadores da sua época. E aí, o júbilo, a alegria. É interessante que o profeta Ezequiel, ele falou daquela outra situação das ovelhas que ficam se machucando, das ovelhas que ficam empurrando, as mais fortes empurrando as fracas, para que elas tenham mais alimento, para que elas tenham mais água. Ele usa essa imagem, e isso às vezes se repete no nosso relacionamento com as pessoas, quando o outro parece ser um adversário, mas na verdade ele é alguém por quem Jesus pagou um preço. E que essa visão tome conta de nós, e que ela nos dê júbilo e alegria quando o povo de Deus, o rebanho, se reúne, e quando mais alguém é integrado e trazido para dentro do rebanho, ou quando mais alguém que estava trilhando o caminho da perdição, chamado por Jesus, passa a se integrar, a ser integrado no rebanho. Que Deus nos permita este olhar, valorizando aqueles que Deus valorizou. Que assim seja. Amém. E que a paz de Jesus, que é maior que o nosso entendimento, que ela guarde nossos corações e mentes em Cristo, até um dia estarmos todos reunidos no rebanho do Senhor Jesus. É interessante, estava quase esquecendo,
Ezequiel também disse que esse rebanho seria apacentado por Davi. Mas interessante, quando Ezequiel escreveu, Davi já tinha falecido fazia 400 anos. Então, o que ele quis dizer com isso? Que o descendente do rei Davi, nosso Senhor e Salvador Jesus, ele reúne o grande rebanho. Que sejamos, repito, seus olhos, sua boca, suas mãos, seus pés, para buscar aqueles pelos quais Jesus morreu. Amém.